E se eu não quiser? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra da nossa Casa de Amor, União Espírita de Maria Eulália. Na noite de hoje, teremos o nosso amigo Benedito Penazzo com o tema O Reino de Deus. Seja bem-vindo, Dito. Boa noite a todos os que estão presentes, os que estão na sala virtual. É sempre uma alegria muito grande estarmos nesta reunião de segunda-feira, tendo essa imensa oportunidade de compartilhar com todos sobre a fala, a vivência, a experiência que os nossos irmãos tiveram com Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, que tanto nos faz crescer, que tanto nos faz nos sentirmos melhores com a sua palavra. E a escolha desse tema, o Reino de Deus, ele aconteceu eu assistindo uma aula de um estudo mais minucioso, mais aprofundado do Evangelho, no qual o orientador ele fez uma colocação tão bonita sobre o Reino de Deus que eu achei assim, falei, cara, eu vou aproveitar esse tema e vou falar na nossa casa, porque eu penso que é um momento oportuno em função até daquilo que nós estamos vivenciando. Então, eu vou aproveitar um diálogo que Jesus teve com um sacerdote na época em que ele se preparou para organizar a equipe dos discípulos que iam acompanhá-lo na época, né? E esse diálogo ele está no livro Boa Nova, no capítulo 3º. Tá? Então, é uma fala em que acontece num contexto onde os sacerdotes estão reunidos na praça, e geralmente os templos ficavam nas praças onde as pessoas se concentravam. E Jesus chega em Jerusalém e, naquele estado contemplativo, porque ele era uma pessoa que admirava muito a natureza, contemplava a natureza com muita admiração. E, num desses momentos, chega um sacerdote perto dele e começa a conversar com ele. Tá? Começa a fazer algumas indagações, começa a fazer algumas perguntas. Então, eu vou aproveitar a Neide para fazer o papel do sacerdote e eu represento as respostas que Jesus dá para ele no momento em que ele chega. Galileu, que fazes na cidade? Passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Reino de Deus? Que pensas tu venha a ser isso? Esse reino é a obra divina no coração dos homens. Obra divina em tuas mãos? Com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Sim, os ignorantes e os tolos estão em toda parte da terra. Certamente, com esse, representará o material de tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Sacerdote, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. Conhece Romas ou Atenas? Conheço o amor e a verdade. Tens ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Sei qual é a vontade do meu Pai que está nos céus. E assim que termina essa conversa, o sacerdote ficou muito irado. Por quê? Ele achava que ia intimidar Jesus em função daquilo que eles conheciam. E ele simplesmente não deu muita trela, não deu muita conversa, e saiu de Jerusalém e desceu para Cafarnaum,
onde ele iria posteriormente encontrar com os discípulos para fazer o início da preparação para as suas pregações. E aí a gente começa a entender uma coisa, então. Quando nós falamos em reino de Deus, aquele contexto da época era um contexto onde as pessoas viviam em lugarejos pequenos, pequenas aldeias, cidades minúsculas, e normalmente as pessoas que faziam parte dessa comunidade eram pescadores, agricultores, cuidadores de vinhas, eram artesãos, né? Eram mercadores, existiam comerciantes, com certeza. Mas as pessoas, naquela época, tinham um conhecimento limitado. E quando se falava em construir um reino, eles achavam que a construção ia ser suntuosa, ia ser um palácio muito grande, ia ser alguma coisa de uma estrutura muito grande. E aí, nós caminhamos para a nossa atualidade hoje. Como é que cada um compreende essa construção do reino de Deus? Hoje, com o grau de entendimento em que a gente se encontra. Porque naquela época a gente sabia que eles tinham um conhecimento limitado. Hoje nós já temos um conhecimento maior. Mas, quando a gente começa a estudar as escrituras sagradas, os textos bíblicos, os evangelhos, as publicações que os nossos benfeitores nos trazem, a gente observa que essa colocação do reino de Deus era bastante recorrente. E quando um assunto é tratado mais de uma vez, ele é mencionado mais de uma vez, isso significa que nós precisamos colocar atenção nele. Tá? Então, hoje, nós precisamos observar uma coisa. Existem pessoas que acreditam que o reino de Deus é algum lugar. Tem pessoas que acreditam que o reino de Deus está num plano superior. Eles acreditam que essa estrutura que está esperando todos nós, e que, na verdade, lá habitam os espíritos mais iluminados, está num mundo mais elevado. Por que esse pensamento? Se nós formos observar as falas de Jesus, ele não falava assim, o reino de meu pai tem muitas moradas, a felicidade não é deste mundo. Lembra que Jesus sempre fala isso nas citações evangélicas? O Evangelho, segundo o Espiritismo, tem muitas moradas na casa de meu pai, meu reino não é deste mundo, a felicidade não é deste mundo. Então, as pessoas começam a imaginar que esse reino de Deus ele está num lugar. Ele está num lugar. Aonde que esse lugar aí? Fica meio complicado, porque vai depender do entendimento que cada um tem. Mas ele está num lugar. E é uma grande ilusão nossa acreditar que o reino de Deus está em um determinado lugar. Isso é uma compreensão ingênua. Porque a gente sabe que no universo, a estrutura toda do universo, ela é toda energia, ela é toda espiritual. Tá? Mas existem aquelas pessoas também que não situam o reino de Deus num lugar, mas no tempo. Com quando? O reino de Deus vai aparecer para mim quando eu ler tal obra. O reino de Deus vai ser estruturado em mim quando eu me tornar mais fraterno, mais caridoso, quando eu me tornar mais benevolente. O reino de Deus vai ser construído quando eu já não estiver mais no mundo de provas e expiações, mas no mundo dos espíritos mais evoluídos. Então, a pessoa pega a linha do tempo e coloca a construção do reino de Deus como se, quando ele chegasse naquele tempo, ele estaria no reino de Deus. E é legal a gente entender, porque desde o primeiro momento em que Jesus começa a se preparar para trazer a mensagem da Boa Nova, ele sempre fala do reino de Deus, do reino dos céus, mas ele sempre se refere a isso como algo que deve ser construído no coração de cada pessoa. E aí a gente começa a entender melhor, porque Jesus ele era muito pedagógico. Jesus, quando falava, por ser um espírito de grandeza crística,
Se ele olhasse para você, ele percebia toda a sua aura, ele percebia toda a sua vibração, ele percebia todas as suas vontades, seus desejos, seus pensamentos. Ele conseguia perceber isso tudo, porque ele era o espírito dessa magnitude. Então, olha que coisa interessante. Quando ele estava fazendo as pregações, a colocação do evangelho diz assim: e Jesus, subindo ao monte, abriu a boca e falou. E Jesus, na praia, sentou-se sobre a barca e falou. Então, toda vez que existe uma citação dessa, nós observamos que Jesus está sempre subindo. Jesus está sempre se elevando. Não que ele quisesse ser melhor que os outros. Ele era, lógico, mas necessariamente não precisava as pessoas perceberem isso. Tá? Então, nós precisamos compreender assim, quando Jesus se preparava para fazer uma explanação, a primeira coisa que ele fazia era elevar o padrão vibratório dele, entrar em conexão com toda a atmosfera espiritual e todo o conjunto de benfeitores que o ajudavam, para que ele pudesse falar com as pessoas de uma forma onde ele pudesse ser compreendido. Então, esse elevar-se, tinha um momento em que ele subia no monte, que se ele ia falar com uma multidão, ou se ele estivesse num lugar mais elevado, todo mundo ia poder vê-lo melhor. Mas o significado mais profundo desse elevar-se, desse estar acima, era a conexão que ele tinha com Deus. Era a preparação espiritual que ele fazia para falar com as pessoas. Então, esse é um estado que a gente tem que colocar atenção quando as colocações eram feitas no seu evangelho. E uma outra coisa também que ele usava muito, esse instrumento pedagógico dele era assim, ó. Seu Clóvis, por exemplo, era um agricultor. Certo? Ele olhava para o seu Clóvis e falava assim: o reino de Deus é semelhante ao homem que saiu, ao preparar o seu campo, semeou a boa semente. E dormindo o homem, veio o inimigo e semeou no seu campo o joio. Tá? Por quê? Ele estava falando com o agricultor. Ele falava desse jeito. Ele olhava para uma dona de casa e falava assim: o reino de Deus é semelhante a uma dona de casa que, preparando a massa, colocou uma medida de fermento em 3 medidas de farinha e a massa levedou toda. Ele olhava para um pescador e falava assim: o reino de Deus é semelhante a um pescador que saiu para pescar e, jogando a sua rede, recolheu peixes grandes e pequenos. Separou os grandes e descartou os pequenos. Ele olhava para um comerciante e ele falava: o reino de Deus é semelhante a um comprador de pérolas que, percebendo o valor daquela pérola, vendeu tudo que tinha e a comprou. Olha a sabedoria dele. Que ele percebia em cada um como que ele conseguia tocar. Só que, nessa forma simples dele colocar, o que nós percebemos? Que o reino de Deus que ele falou para o agricultor, quando ele prepara o terreno e ele joga a semente cai aonde? Dentro da terra. Ela germina dentro da terra. A dona de casa coloca o fermento aonde? Dentro da massa. O pescador joga a rede para pegar o peixe aonde? Dentro do mar. O comerciante compra a ostra. A ostra está onde? Dentro da concha. Então, observa que em todas elas tem um elemento que é comum, que é o quê? A interiorização. Então, essa mensagem que ele traz para nós é para nós percebermos o quê? A construção do reino de Deus tem que estar acontecendo aonde? No nosso sentimento, no nosso coração. E aí ele lança a mão de uma metáfora muito bonita. Uma metáfora muito bonita. Então, quando a gente vai antes de eu começar a falar sobre essa metáfora, é legal a gente compreender uma coisa.
Por ser algo que vai ser construído dentro do coração, nós precisamos compreender uma coisa. Cada um vai ter o seu tempo. Cada um vai ter o seu momento. Ele não vai acontecer quando eu quero... não, eu vou esperar um pouco mais, porque agora eu não estou podendo me dedicar muito à casa, não estou podendo fazer muitas coisas. Não. Porque nós precisamos entender uma coisa. O nosso estado de espírito, o nosso estado de êxtase, o nosso estado de felicidade é que determina o reino de Deus. Vamos pegar um exemplo aqui. Imaginemos uma criança de 5 anos que está celebrando o seu aniversário. Ele vê todo mundo alegre, feliz na sua festa, cantando, recebendo presente. O pai abraça, beija. Os amigos vêm, brincam. Os primos vêm, abraça, dá presente. Para aquela criança, naquele momento de felicidade, de êxtase, de felicidade plena, para ela, aquele é o momento em que ela está no reino de Deus. Porque a felicidade a envolveu por completo, tomou conta dela por todo. Ela está se sentindo amada, ela está se sentindo protegida, está se sentindo amparada. Esse estado é o estado do reino de Deus para essa criança. Uma outra situação em que nós precisamos prestar atenção, tem um livro chamado Renúncia, que é uma obra maravilhosa. Se vocês ainda não tiveram a oportunidade de ler, leiam, porque é uma obra sensacional. E nesse livro tem uma personagem, e essa personagem ela foi presa. Tá? Foi presa. Ela estava numa masmorra, na Inquisição, na Espanha, na época da Inquisição, ela foi presa. Né? E ela ia ser condenada à morte. E ela foi, antes da condenação, ela recebeu na sua cela, tá? A pessoa que tinha mandado prender ela. E ela, naquele lugar úmido, cheio de mofo, cheio de palha podre, um lugar fechado, um lugar que não tinha ambiente adequado para o ser humano conviver. E ela estava lá quieta, o algoz dela chegou, ela o recebeu, e ele falou para ela, olha, eu vim aqui para lhe pedir perdão. Perdão por tudo que eu fiz de errado contra você. E ela simplesmente virou para ele e disse assim, não tenho que perdoar, porque você não me magoou. Agora imaginemos uma pessoa que estava num lugar daquele, passando por necessidades, dificuldades múltiplas, disse para a pessoa que não precisava se preocupar porque ela não se sentia magoada com ele. Então, qual era o estado de espírito dessa pessoa naquela hora? De plena satisfação e alegria. Ela não tinha mágoa, não tinha rancor, não tinha raiva, não tinha nada no coração dela. Então, naquele momento, ela mesmo estando naquele lugar ruim, feio, horrível, ela estava no reino de Deus. No estado. Se nós formos ler a história antes de Cristo, nós tivemos a situação de Sócrates. Sócrates também foi condenado à morte. E ele foi obrigado a tomar o veneno. E as pessoas preocupadas, porque ele era um grande pensador, ele era uma pessoa respeitada na cidade, mas foi condenado à morte. E ele, naquele momento em que ele foi obrigado a tomar o remédio, o veneno, ele não estava nem com ódio, nem com raiva, nem com vingança, sentimento de vingança no coração. Por quê? Porque ele estava em paz, ele estava tranquilo. Então, mesmo naquela situação diante da morte, nós podemos afirmar, pelas declarações que ele nos trouxe através das escritas, que ele estava no reino de Deus. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a ver que o reino de Deus está, na verdade, dentro de nós, é um estado em que cada um de nós vive. Tá? Então, quando nós começamos a estudar um pouco mais, nós vamos observar o quê? No livro Jesus no Lar, na lição de número 4, o momento em que Jesus estava reunido com os discípulos, ele
é questionado sobre um esclarecimento que ele deveria dar sobre a questão do reino de Deus, porque até os discípulos estavam preocupados que eles não tinham entendido a construção do reino de Deus. E ele lança a mão de uma metáfora muito bonita. Ele usa como referência para falar do reino de Deus a semente do trigo. E a semente do trigo é menor do que o arroz. É uma semente minúscula, tá certo? Então Jesus fala para os discípulos assim, ó, a ideia do reino de Deus é assim como a semente minúscula do trigo, quase imperceptível, é lançada à terra, suportando o peso dos detritos, mas se germina, olha a colocação, se germina, a pressão e as impurezas do solo não a paralisam na sua marcha de crescimento. Então, aqui nós precisamos começar a entender uma coisa. Quando Jesus usa essa metáfora para falar com os discípulos, ele está tentando mostrar para nós o quê? Que o solo que ele se refere, onde o semeador lança a semente, quando nós nos colocamos diante de Jesus para receber a mensagem que ele está trazendo para nós, o solo, nesse caso aqui, somos nós. Nós somos o solo que vai receber a semente, que é a mensagem dele, que vai nos tocar, que vai nos transformar, que vai nos modificar. É legal a gente entender dessa forma, tá? Vamos compreender assim, nós somos o solo, que ele vai lançar a semente, a mensagem dele, para que seja germinada no nosso coração. E aí a pergunta que eu faço para vocês é o quê? Quando eu me proponho a preparar um terreno para fazer uma semeadura, o que é que eu preciso fazer primeiro? Limpar o terreno, né? Ninguém semeia em terreno sujo. Se eu pego um terreno que está cheio de carrapicho, cheio de praga, cheio de erva daninha, como é que eu vou fazer um canteiro de alface? Como é que eu vou plantar um canteiro de salsa, de cebolinha? Como é que eu vou plantar um pé de tomate, um pé de berinjela? Não consigo. Vai se perder no meio da mata, não é? Eu não tenho que limpar o solo? Nesse caso, nós precisamos começar a nos preparar para limpar o nosso coração, para a gente poder plantar a semente. E aqui, ele faz essa colocação que eu acho muito bonita, porque ele fala assim, quando a semente é lançada no solo, quando ela germina, olha a colocação, se ela germina. Por quê? Porque quando Jesus trazia a mensagem, muitas pessoas ouviam, mas nem todas conseguiam aceitar, assimilar e fazer as suas mudanças e transformações. Muitos ouviam e não acontecia nada na vida deles continuava a mesma coisa. Esses permaneciam o quê? Dormindo. Esses permaneciam dormindo. Como lá na parábola do semeador que semeou a boa semente e dormindo veio o inimigo e semeou o joio. Então, aqueles que dormem, que não despertaram ainda para a mudança, para a transformação, esses vão demorar um pouquinho mais para alcançar aquilo que é necessário. Então, esse é o detalhe que a gente precisa começar a entender. Ok, então aqui Jesus está dizendo que a semente, quando é lançada no solo, ela germina, ela começa a criar uma força para buscar a claridade, para buscar a luz do sol. E quando a semente do reino de Deus é lançada no meu coração, por ser uma semente tão pequena, tão minúscula, silenciosa, essa ideia de mudança, de transformação para o bem, para o melhor, para o amor, ela começa de uma forma bem sutil, bem simples, silenciosa. Quando essa semente germina, ela vai precisar vencer o quê? Que soterra normalmente as sementes, os detritos, né? O peso dos detritos que soterra a semente. No nosso coração, quais os detritos que nós precisamos tirar fora? Mágoas, preconceitos, animosidades, medos, traumas, frustrações, rancores, caprichos, impulsos negativos. Olha quanto detrito nós precisamos tirar para que essa ideia, para que essa semente possa germinar no nosso coração. A partir do momento que a gente faz a limpeza do nosso terreno, que a gente tira isso fora, vai ficar o quê?
mais fácil para ela germinar. Ok? A semente germina. E ela atravessa o chão escuro. E embora ele retire a grande parte do próprio alimento, o seu impulso de procurar a luz de cima é dominante. Então, aqui nós precisamos entender uma coisa. Quando o reino de Deus floresce no meu coração, eu não posso me esquecer de uma coisa. Tudo que eu já fui, tudo que eu sou e tudo aquilo que eu serei, está tudo contribuindo para o meu crescimento. Eu não perco nada. Eu não desperdiço nada. Tudo vai sendo aproveitado. Por quê? A partir do momento em que eu começo a perceber o desenvolvimento dessa semente no meu coração, a estruturação do reino de Deus, eu começo a me modificar. Então, eu começo a ser preparado para algo novo e melhor que vai acontecer na minha vida. Então, tudo aquilo que eu fui, não tem importância. Não tem importância se eu não fui uma boa pessoa. Se eu hoje estou ainda meio equivocado naquilo que eu estou fazendo, estou tendo dificuldade, não tem importância. Por quê? Porque Deus, nosso Pai Criador, nos conhece e sabe do nosso potencial. E Ele sabe que a partir do momento que o reino de Deus é construído no meu coração, eu serei diferente. Eu farei coisas muito melhores. Então, essa é uma certeza que Deus tem. É por isso que Ele não tem pressa. Deus não tem pressa, porque nós somos espíritos imortais. Então, se eu não conseguir essa mudança, essa transformação nessa existência, mas eu já comecei a entender e essa plantinha já começou a se desenvolver aqui, na próxima o terreno já está pronto. É só botar ela para andar, é só botar ela para... Tá certo? Então, quando nós começamos a entender a estrutura disso, nós vamos vendo que tudo vai se modificando. Então, convenhamos de uma coisa. Quando Emmanuel escreve o livro há 2000 anos, através do Chico, ali, naquele espírito que está fazendo aquela psicografia, ou essa obra, ou qualquer outra obra, o que é que nós precisamos pensar ali? Ali tem experiência de Públio Lentulus, tem a vivência do Padre Damiano, tem toda a experiência de Manuel da Nóbrega, tem esse que você está lendo, de Eduardo Cristo, que é o... Não, é o Damiano e o Nestório. 50 anos. Então, o que acontece? Nós temos nesse espírito, que hoje é conhecido pelas obras que traz pelo Chico Emmanuel, mas ele tem toda a vivência de quando ele foi Públio Lentulus, quando foi Nestório, quando foi Padre Damiano, quando foi Manuel da Nóbrega. Tudo isso educado, tudo isso trabalhado, tudo isso modificado para o bem. É o que nos engrandece, é o que nos faz crescer. Tá certo? Então, vai ter chuva, vai ter sol, vai ter um trabalho incessante para o nosso crescimento e para o crescimento do reino de Deus em nossos corações. E quando essa planta começa a frutificar, quando essa planta começa a já ter raízes mais profundas e começa a trazer para nós os frutos. Olha só que coisa interessante. Quando a semente é plantada no nosso coração, o que nós podemos esperar? A mudança. A transformação vai acontecer. Mas tudo acontece quando? No tempo de cada um. Então, para que essa planta, para que esse reino seja construído, é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Mesmo que eu esteja trabalhando com uma pessoa difícil, é uma questão de tempo. É uma questão de tempo, mas vai acontecer. Não é? Mesmo comigo, com os meus vícios, com os meus erros, com as minhas teimosias, com as minhas durezas, eu também sei que tudo passa.
tudo se modifica. É uma questão de tempo. A partir do momento que isso começa a tomar uma dimensão maior, nós começamos a colher os benefícios, os frutos, né? Então, a partir do momento em que esse reino de Deus, no meu coração, começa a frutificar, começa a sair as ramas por todos os meus orifícios. Então, quando o reino de Deus começa a se expressar através desse coração que está modificado, sai pela palavra. Quando eu digo, quando eu uso a minha palavra para incentivar, para promover, para motivar, para ajudar, para construir. Isso, o reino de Deus começa a extravasar pelos meus ouvidos, quando eu ouço aquilo que alguém tem para dizer, quando eu acalmo através de uma situação complicada, sai através dos meus olhos, quando eu consigo ver uma situação delicada, eu vou lá e faço alguma coisa para ajudar. Extravasa através das minhas mãos, quando eu ajudo, amparo, auxilio, consolo, conforto alguém. O reino de Deus atravessa o meu corpo quando eu me detenho em uma situação difícil, auxiliando, amparando, ajudando, fazendo um sacrifício para colaborar com alguém. O reino de Deus é utilizado pelos meus pés quando eles me conduzem a um lugar de necessitados, de amparo, de socorro, de ajuda. Então, olha que coisa bacana, né? É legal a gente entender que a obra 2000 anos, que eu falei agora há pouco, o que ela representa para nós? A frutificação. O fruto que Emmanuel trouxe para nós através de uma obra. Agora, imagine esse fruto, quando ele é lido, quando ele é entendido, quando ele é absorvido por nós. Quantos terrenos mais ele não vai frutificar? Quantos terrenos mais ele não vai preparar para as renovações, para as mudanças e para as transformações? Olha que coisa legal. Então, a ideia da semente é uma ideia interessante. Por quê? Quando nós compramos uma fruta, nós compramos aquela fruta para nós nos saborearmos com ela, né? Eu não compro o abacate por causa do caroço dele. Eu compro o abacate por causa da polpa. Eu quero comer a polpa do abacate. Eu quero comer a laranja, eu vou chupar a polpa dela, a semente. Só que, na natureza, o significado da semente dentro da fruta é para que ela seja amparada, protegida e preparada para ser semeada. Ah, vamos lá, um animal... Eu vejo lá na nossa propriedade, o sabiá chega lá e começa a comer o mamão. Come o mamão, quando você vai ver, não tem nada lá dentro, nenhuma semente. Eles comeram tudo. Comeram a polpa e a semente. Eles saem e distribuem a semente pela natureza. Vai nascer pé de mamão para tudo quanto é lado. E assim é com a jabuticaba, assim é com as outras frutas que a gente observa. Mas o significado da semente dentro da fruta é exatamente essa proteção que ela precisa. E aquela polpa que oferece o nutriente que ela vai precisar quando ela germinar para poder crescer. Olha que coisa interessante. Então, nós, agora, a partir de agora, começamos a perceber o quê? Que quando o reino de Deus se instala no meu coração, ele começa a extravasar pelas minhas atitudes, pelos meus gestos, isso são frutos que eu estou produzindo, que eu estou dando para os outros, fazendo com que eles também possam se beneficiar daquilo que eu já consegui. Olha que legal. Bacana. Então, o que nós precisamos compreender, na verdade, é que essa ideia da construção do reino de Deus nos nossos corações só depende da nossa boa vontade. Só depende de eu querer. Por quê? Todo o ambiente ele é propício para isso. Mas é eu que tenho que determinar o momento em que eu quero tomar essa decisão de implantar ele e começar a colocar ele em prática. Tá certo? Então, para Deus, tudo que eu vier a passar de dificuldade, está sendo computado isso
Tá, mas a coisa mais importante é o que eu estiver fazendo com esse conceito novo que está no meu coração e ajudando aqueles que estão do meu lado, junto conosco. Certo? Então, nós precisamos começar a entender agora que, por ser uma decisão minha, eu determino quando eu quero que esse reino de Deus se instale no meu coração. A partir desse momento, eu serei diferente. Então, vamos pegar aqui alguns personagens que a gente conhece. Pedro, o discípulo mais difícil que Jesus teve. Difícil por quê? Ele era torrão, ele era teimoso, ele era duro. Mas Jesus conhecia a qualidade do coração de Pedro. Pedro conviveu com Jesus durante 3 anos. E você vê que coisa interessante. Quando Jesus estava se preparando para subir para Jerusalém, para a festa do Pentecostes, que seria a Páscoa, onde ele seria depois aprisionado, ia passar por toda aquela coisa. Antes ele teve uma última ceia com os discípulos e ele se propôs, então, a lavar os pés. Pedro falou assim, não, mestre, eu não sou digno de chorar dos meus pés. Olha como que ele... Os outros até que não, mas ele falou, não sou digno. E Jesus disse assim, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não terá nada comigo. E ele falou assim, não, mestre, não é assim, então o senhor pode lavar. Mas ele já não... Então, quando Jesus falou, olha, antes que o galo cante pela 3ª vez, você vai me negar 3 vezes. E ele, não, mas eu dou a minha vida por você. E aconteceu de Jesus ser ir preso, foi levado, as pessoas durante esse trânsito todo. Quando o galo cantou pela 3ª vez, caiu a ficha. Caiu a ficha. Ele tinha negado Jesus 3 vezes. O galo cantou para Pedro. Aquele foi o momento em que a semente germinou no coração dele. Então, até antes desse momento, Pedro era um discípulo. Desse momento para frente, ele se transformou num outro discípulo. A fé, a coragem, a dedicação, tudo que ele tinha pelo Evangelho, ele conseguiu colocar a partir daquele momento em diante. Uma outra situação interessante que a gente tem nas nossas citações bíblicas é a situação de Paulo. Paulo, antes de ser o apóstolo, ele era Saulo. Ele era um sacerdote. Ele entendia da lei. Ele estudava a lei. E ele pegou, como ele era muito dedicado às tradições mosaicas, ele queria fazer cumprir aquilo que Moisés tinha dito. Ele perseguia cristão, não acreditava naquilo que Jesus falava, achava que aquilo era uma coisa revolucionária. Ele começava a perseguir, matar. Por 30 anos ele fez isso. Foi quando ele saiu de Jerusalém e foi para Damasco, atrás de uma pessoa que ele sabia que era discípulo de Jesus, quando Jesus aparece para ele na entrada da cidade e pergunta, Saulo, por que me persegues? Aí ele caiu do cavalo. Aconteceu um clarão, ele ficou cego. Naquela hora, a semente que foi colocada no coração dele germinou. Naquele momento, ele entendeu a mensagem do que ele deveria ser. Então, naquele momento que Jesus conversou com ele, Jesus deixou muito claro para ele, Saulo, o que aconteceu na sua vida até aqui, para mim não interessa. Para mim não importa, isso é problema seu. O que me interessa é o que você vai fazer daqui para frente. É como você vai ser de agora em diante. Tudo que você fizer pelo reino de Deus daqui para diante é o que me importa. O que você passou até agora, para mim, não tem problema nenhum. Eu te entendo, te compreendo, e eu conheço você, eu sei o que você é capaz de fazer. Então, olha que coisa interessante. 30 anos demorou para ele descobrir. Tem pessoas que demoram 300 anos, outros 3 séculos. Então, quando que vai acontecer é de cada um, mas só vai depender do quê? Da boa vontade. Só vai depender da boa vontade. Tá certo? Então, o que nós precisamos compreender é que
Quando nós adquirimos uma certa sabedoria dentro dessa orientação que o Evangelho nos traz, nós precisamos entender o quê? Que o agricultor que semeou a semente, veio lá o inimigo e jogou o joio no meio. Ele se desesperou? Não. Por quê? Porque ele sabia que quando ele colhesse o trigo, nesse momento ele ia separar o joio. Ele não precisava se preocupar com a colheita, porque ele estava confiante naquilo que ele tinha aprendido. No final, ele separava um do outro. O pescador que lançou a rede, colheu peixe grande e pequeno, ele ficou preocupado que ele pegou peixe grande e pequeno? Não, ele separou os grandes e vendeu. Os pequenos ele soltou, devolveu. O que a rede representa para nós, na nossa existência? As nossas experiências. Toda a nossa experiência, toda a nossa vivência é representada pela rede. Nós colhemos tudo que a vida nos ofereceu durante a nossa existência. O que eu vou fazer com as experiências que eu tive? As boas, o que eu faço? Aproveito. As que foram desagradáveis, o que eu faço? Dispenso, descarto. Esse é o significado. A mulher que colocou o fermento na massa. Quando eu entendo o significado, eu faço com que essa massa, que ela é verdade, se transforme na massa da vida. Para eu, através do meu esclarecimento, do meu entendimento, fazer com que outras pessoas também sejam beneficiadas. O mercador que comprou a pérola, por que ele comprou aquela pérola? Ela era diferente das outras, ela tinha um valor maior que as outras. No caso da mensagem de Jesus, qual era a diferença entre aquela pérola e as outras? Ele descobriu o quê? A verdade. A verdade. Todo mercador que trabalhasse de forma honesta e verdadeira seria muito mais beneficiado do que aqueles que trapaceavam, que enganavam, que faziam as falcatruas. Mas aquele que trabalhava com a verdade, com a sinceridade, com a honestidade, seria muito melhor e ganharia o quê? A revelação espiritual. Porque eu vou ser o quê? Sincero, eu vou ser honesto, verdadeiro. É isso que nós não podemos nos esquecer. Então, para a gente finalizando aqui, eu vou lembrar do que nós precisamos fazer para que a gente possa, além de construir esse reino, fazer com que ele frutifique, fazer com que ele ampare, com que ele auxilie, com que ele dê às pessoas à nossa volta aquilo que é melhor para nós e para os outros. Então, tem uma fala aqui que diz assim, ó, se te afeiçoas assim aos ideais de aprimoramento e progresso espiritual, não te afastes do trabalho que regenera, do estudo que aperfeiçoa, do perdão que ilumina, do sacrifício que enobrece, da bondade que santifica. Lembra-te de que o Senhor nos concede tudo aquilo que nós necessitamos para comungar-lhes a glória divina. Entretanto, não nos esqueçamos de que as dádivas do Criador se fixam na sua criação conforme a capacidade de cada um. Então, é bom a gente começar a entender qual é a minha capacidade. Eu tenho competência para quê? Para que eu sirvo? O que eu me dou melhor? É através desse canal que a gente vai conseguir fazer com que toda a nossa expressão do nosso trabalho se glorifique. Certo? Então, eu quero agradecer muito a atenção, a paciência de vocês por a gente ter convivido nesses momentos de reflexão, e o plano espiritual também está ativo, trazendo para a nossa reunião os nossos irmãos desencarnados. Então, agora eu vou convidar a todos. A Ney está lembrando aqui que na quarta-feira a gente volta às nossas atividades de estudo. Tá? Então, se alguém tiver interesse em vir estudar com a gente, na quarta-feira nós estamos aí. 7 horas, 19 horas nós começamos. Tá? Porque essa reunião é 7h30, então algumas pessoas confundem as 7 com 7h30. Mas na quarta, nosso horário começa às 7 horas. Então, eu vou convidar todos a fecharmos os olhos, a sentirmos a presença amorosa dos nossos benfeitores
que estão nos amparando, nos auxiliando, nos assistindo. Senhor, com a bênção da tua luz, conheço a carga das imperfeições que carrego. Entretanto, com o amparo da tua bondade, sou agora o que sou. Ainda assim, Senhor, rogo-te que não me deixes entregue aos meus próprios caprichos. Guia-me, por misericórdia, em tua vontade e sabedoria, para que eu venha a ser o que queres que eu seja. Querido Jesus, nós nos agradecemos de coração por tudo que nos tens oferecido. E peço humildemente, Senhor, que ampare todos os nossos irmãos necessitados que se encontram nos hospitais, nos albergues, nos asilos, nos orfanatos, nas casas de detenção, os lares esquecidos, os mutilados, os abandonados, e todos aqueles que perderam seus pertences nos maremotos, nos terremotos, nos desmoronamentos, aqueles que tiveram que sair correndo de suas casas, porque estavam correndo risco. Que Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, possa, através da interferência, do amparo e do auxílio dos nossos benfeitores espirituais, auxiliar a cada um segundo a sua necessidade. Que possamos, ao sairmos desta casa, Pai generoso, levarmos em nossos corações essas vibrações de amor, para que todos os nossos familiares e os nossos amigos possam se beneficiar com ele. Que Jesus nos proporcione uma semana de muita paz, de muita luz, de muita harmonia. Que as bênçãos de Jesus estejam em nossos corações agora e sempre, que assim seja. Deus seja louvado, Senhor. Muita paz. Muito obrigado. Que assim seja.